Tá aqui. Então, a gente, eu principalmente, a gente está atrasado aqui nesse monte de assunto que ainda falta, porque a gente tem que ver essa parte de torque, gravitação, hidrostática, hidrodinâmica, campos elétricos e magnéticos, ou seja, tem muita coisa para ver. Pouco tempo, porque a nossa prova vai ser no dia 12, né? Então a gente tem basicamente esse final de semana e o próximo. Então, para não encher muito de fórmulas e colocar um negócio muito complicado, eu vou optar por fazer uma coisa mais conceitual, assim, com menos contas, para a gente ver tudo isso aqui, tá? Esse cronograma aqui, esses assuntos, eu tirei do material que tinha antes, que era da professora Zinga, né? Não sei de onde ela tirou, mas, enfim, tem muita coisa para a gente ver. Né? Aí eu pedi para o Elenay para a gente hoje usar as 4 aulas, ou seja, de 2 às 6, sendo que vocês não são obrigados a assistir, porque esse negócio vai ficar gravado. Então, se vocês quiserem assistir amanhã, à noite, para não ficar muito pesado também, porque é pesado. 4 aulas, eu acho que ninguém aguenta. Então, eu vou dar uma pausinha, assim, lá pelas 4 horas, e aí a gente retoma para o segundo round, para ver se a gente termina esse negócio até o próximo sábado. Ok? Outra coisa que a gente pode fazer também é usar a próxima sexta-feira, dia 4, que por mim não tem problema. Se vocês quiserem... também tem que ver como é que a gente vai fazer, como é que vai estar o andamento aqui dos assuntos, né? Ou seja, o que a gente vai conseguir ver até o final da aula de hoje. Alguma pergunta? Então, bom, eu vou começar esse assunto novo, seguindo aqui o cronograma. Eu acho que mesmo com esse cronograma aqui, não sei, depende do nosso ritmo, mas eu acho muito difícil a gente conseguir ver todos esses assuntos aqui até o próximo sábado. Tá? Aí, por isso, eu também vou fazer uma coisa bem simplesinha. Vou usar um livro basicamente de conceitos. Vou até mostrar a capa do livro. Eu acho que... Vocês têm física conceitual ou não? Não, né, Eliane? Deixa eu ver aqui. Cadê o livro? Eu vou usar esse livro aqui, porque ele tem pouca fórmula e é mais para entender conceitos mesmo. As fórmulas são bem pouquinhas. Tá? E aí fica mais uma coisa conceitual. E aí as provas de você... A prova, né? Ainda tem mais gente, mais as provas do pessoal que não fez. Eu vou seguir por aqui mesmo, porque é uma coisa bem simples, a gente vai chegar lá nos exercícios. Tá? Ok? Alguma dúvida? Então, antes de começar a ver esse assunto novo, eu vou só pegar essa parte de componente de uma força, só para lembrar para vocês, né? Então, como é que é essa história das componentes? A gente tem uma força qualquer. Vou colocar uma força qualquer aqui. Pronto. Tá? Como aqui é complicado colocar uma setinha em cima, eu vou usar um negrito para representar uma força, tá? Então, quando eu colocar com negrito aqui, significa que é uma força. Deixa eu aumentar mais aqui. E aí, deixa eu aumentar também essa fonte, colocar para 12. Pronto. Então, a gente tem uma força, ou um vetor qualquer. E aí a gente pode decompor esse vetor em outros 2 vetores. Ou seja, a gente pode dizer que esse vetor aqui, esse vetor F,
ele é a soma de dois vetores. Como é que a gente faz a soma de dois vetores? Coloca um atrás do outro, onde termina um, começa o outro, e a soma, o resultado total, vai do começo do primeiro até o final do último. Tá? Então, em princípio, a gente, dada essa força aqui, a gente pode, por exemplo, colocar um exemplo só. Tá? Colocar esses vetores tortinhos aqui. Ó. Então, nessa figura aqui, esse vetor f é a soma desses dois outros vetores. Isso aqui é só olhar a figura, né? Coloca um atrás do outro e etc. e tal. Então, esse f é a soma desses outros dois vetores. Mas um caso importante, que para a gente vai ser importante, é quando esses vetores componentes da força, esses componentes aqui, eles são perpendiculares entre si. Então, nessa situação aqui, ó. E aí, este cara vem para cá. Pronto. Então, isso daqui é o que vai interessar para a gente. É quando um vetor é escrito como a soma de dois outros vetores, e esses dois outros vetores são perpendiculares entre si. Vou colocar um ângulozinho reto aqui. Vou colocar assim, 90 graus. Tá? Esse ângulozinho. E aí, isso que é importante para a gente. E aí, para escrever essas duas componentes, eu vou chamar, por exemplo, é só um exemplo, né? Vamos supor que este eixo aqui seja o eixo X, tá? Onde é que coloco o eixo X? Onde eu quiser, não tem nenhuma lei lá nos 10 mandamentos de colocarás o eixo X não sei onde, isso não existe. Então, eu vou chamar isso daqui de eixo X, e a outra componente, essa daqui perpendicular ao eixo, deixa eu colocar aqui 90 graus. Não vai ficar bem. Este ângulozinho aqui é 90. Essa outra componente perpendicular, a gente coloca o eixo Y aqui em cima da outra, só para lembrar que os eixos X e Y são perpendiculares, né? Então, coloco o eixo Y aqui. O eixo Y pode estar para cima, para baixo, sei lá. E aí, essa força componente que está em cima do eixo X, eu vou chamar de Fx. Então, o que é Fx? Nesse desenho aqui. É um pedaço dessa força F. E da mesma forma, a gente coloca aqui no Fy. Ok? Então, nesse desenho aqui, a gente pode escrever que o F é igual ao Fx mais Fy. Tá? Tudo isso aqui com vetores, ou seja, o F é um vetor, o Fx é outro vetor, e o Fy é outro vetor. Então, isso aqui é isso que a gente chama de decompor uma força em duas componentes, Fx e Fy. Nesse desenho específico que eu estou desenhando aqui, o Fx e o Fy são vetores, por isso que eu coloquei aqui o negrito. Tá? São vetores perpendiculares entre si. Agora, se a gente não quiser trabalhar assim, eu posso trabalhar colocando, por exemplo, aqueles I e J, né? Então, agora o vetor é o I, o Izinho. E aí, o Fx passa a ser um número. E a mesma coisa com o Fy. O Fy passa a ser um número, tiro ele do vetor, e aí o vetor que vai dar a direção e o sentido é o Jzinho. Então, ou a gente escreve do jeito que está aqui, ou desse jeito
explicitando os vetorzinhos I e J. Aí, nessa notação, a gente pode escrever que o vetor F é igual ao fxi mais fyj. Que significa decompor, eu vou colocar aqui em negrito quem é vetor, o F é um vetor, o I é outro vetor, e o J é outro vetor. Então, quando a gente escreve nessa notação aqui de baixo, os vetores, eu vou usar os vetores I e J. E se eu quiser escrever aqui como está aqui em cima, eu não vou precisar dos vetores I e J. Ok? As duas coisas representam a mesma força. E aí, nessas situações, o Fx e Fy são chamados as componentes da força, Fx e Fy vetores, ou se eu escrever isso aqui, o Fx a gente vai chamar de componente escalar do vetor F. Na direção do eixo x, Fy é a componente escalar do vetor F na direção do eixo y. Ok? Bom, então isso daqui vai ser útil lá para frente. Eu estou passando rápido porque eu estou supondo que vocês já viram isso em, sei lá, algum cálculo aí, né? Tá. Bom, então vamos lá. Primeira coisa aqui do cronograma é esse movimento, torque momento angular, que eu vou seguir por aqui pelo física conceitual. Tá? Então, movimento circular bom, eu vou colocar só uma animaçãozinha aqui para vocês. Isso aqui. Deixa eu resetar isso aqui tudo, iniciar. Colocar circular. Pronto, então esse besourinho, essa joaninha, está fazendo um movimento circular. Então, uma determinada velocidade, uma aceleração e etc. Tá? E, bom, nesse tipo de movimento, a gente usa, um dos conceitos que a gente usa é a velocidade angular. Tá? Aqui nesse livro, ele usa essa palavra rapidez, que é uma palavra meio estranha assim, para aparecer num livro de física, porque isso daí foi traduzido do inglês, e aí o tradutor colocou como rapidez. Mas é como se a gente estivesse em português falando em rapidez e velocidade. Tá? Só para lembrar da primeira prova de vocês lá, a velocidade é um vetor, né? Força é vetor, velocidade é um vetor. Então, quando a gente falar de velocidade, eu vou estar pensando num vetor. Quando eu falar, ou esse autor falar em rapidez, ele vai estar falando no módulo da velocidade. Certo? Aqui uma definiçãozinha mais certinha. Né? A gente pode dizer que a rapidez é essa taxa temporal com a qual um corpo se move num caminho, numa trajetória qualquer. Então, pega uma trajetória qualquer aqui, vou colocar uma trajetória qualquer. Tá? E aí coloca uma formiguinha andando em cima dessa trajetória e a rapidez dela vai ser quantos metros, basicamente, ou quantos centímetros ela anda num intervalo de tempo. Então, em cima dessa trajetória aqui. Tá? Então, por exemplo, 2 metros por segundo significa que ela andou 2 metros em cima dessa curva azul em 1 segundo. Isso seria isso que o livro chama de rapidez. Tá? E a velocidade é um vetor. Que vai, velocidade vocês já viram, né? O delta
ΔR sobre ΔT. Então, pega um vetorzinho aqui, pega esse deslocamento. Então, eu pego esse vetor deslocamento e divido pelo tempo que a partícula leva para fazer esse deslocamento. Tá? E aí, quando eu pegar esse vetorzão e dividir pelo tempo, eu vou obter um outro vetor que está na mesma direção. A direção não vai mudar. Tá? Então, a velocidade vai ser a divisão desse vetor, que é o vetor deslocamento, pelo tempo. Isso é velocidade. É um vetor que vem do vetor deslocamento, e o vetor deslocamento que vai do ponto inicial até um ponto final. Aí, com esse deslocamento, eu divido pelo intervalo de tempo e acho a velocidade vetorial. Tá? Então, a velocidade é um vetor. E aí, aqui nesse livro, quando ele falar de rapidez, a gente pensa no módulo da velocidade. Tá? Pode ser velocidade instantânea e velocidade média. Tá? Então, vamos lá. Bom, aqui tem... Aí, então, a gente tem isso. Velocidade, que é um vetor. Rapidez, que seria o módulo da velocidade. E uma outra velocidade que aparece aqui, quando a gente estiver trabalhando com movimentos circulares, é essa velocidade angular, ou rapidez angular, ou módulo da velocidade angular. O que é essa velocidade angular, ou rapidez? Eu vou usar a rapidez aqui. O que é essa rapidez angular? Bom, o que era a velocidade escalar, que é isso que eles chamam de rapidez aqui. Velocidade escalar, só para lembrar, é o ΔS sobre ΔT. Né? Deixa eu colocar aqui. Peraí, deixa eu ver onde é que eu estava aqui. Velocidade angular, velocidade escalar é o ΔS sobre ΔT. Deixa eu ver só se tem essa formulinha aqui de velocidade escalar. Está aqui, né? Então, isso daqui, deixa eu só copiar essa figura aqui. Copiar essa imagem. Coloco no negocinho que está no desenho. Pronto. Então, essa velocidade escalar, que esse livro está chamando de rapidez, é o espaço pelo tempo, basicamente. Espaço é quantos metros, por exemplo, a formiga andou em cima da trajetória azul aqui. Aí eu pego esse ΔS, divido pelo ΔT, e aí eu tenho essa velocidade média, velocidade escalar média. Tá? E o vetor velocidade é esse ΔR, deslocamento sobre ΔT. E aparece uma outra coisa que é a velocidade angular. Né? O que significa velocidade angular? É só pegar essa definição aqui, e aí no lugar do ΔS, a gente vai colocar um delta, a variação de um ângulo. Na velocidade média, a gente coloca a variação do espaço. Na velocidade angular, a gente pega a variação do ângulo. Tá? Que ângulo é esse? Vamos ver esse ângulo aqui. É basicamente isso aqui, ó. Deixa eu colocar. Coloco aqui, deixa eu ver aqui. Eu estou pensando aqui. Tirar uma foto daqui. Ctrl print. Tira a foto daqui. Não, vou deixar ela, peraí. Deixa ela andar mais um pouquinho.
Pronto. Pego essa figura aqui, por exemplo. Vou capturar ela. Jogo aqui. Copio a imagem. Venho para cá. Salvo esse negócio aqui. Aula. Só salvar. 29, cadê ela? 29, aqui. E aí eu venho do... Pronto. Isso aqui. Isso aqui eu vou salvar com outro número, outro nome. Tá? Como é que faz para determinar a velocidade angular? Bom, na velocidade escalar é a variação do espaço pela variação do ângulo. Na velocidade angular é a velocidade do ângulo, é a variação do ângulo dividido pela variação do tempo. Bom, que ângulo é esse? A gente pode, por exemplo, pegar aqui no centro do movimento, coloca um dos eixos aqui. Vamos supor eixo X, alguma coisa assim. Um eixo de referência. Tá? Aqui. Aí coloco a origem dos eixos bem aqui. Não é obrigatório, só estou colocando isso aqui para simplificar. Tá? E aí o ângulo, esse ângulo que entra na velocidade angular, vai ser assim, pega o vetor posição da joaninha. O que é o vetor posição? É o vetor que vai da origem até a posição da partícula. Então, isso aqui vai ser o vetor posição. Vou colocar de outra cor aqui. Azul. Esse vetor posição, vocês já viram lá na primeira prova, é o vetor que vai da origem até a posição da partícula. Então, esse carinha aqui é a origem. Vou colocar menorzinho aqui, tirar o negrito. Pronto. Então, pego a origem. Pego a origem. Pego o vetor posição, ele vai da origem até a posição da partícula. Escolho um eixo de referência, por exemplo, o eixo X. Não é obrigatório, mas é mais usado. Coloco o eixo X. E aí o ângulo que a gente vê é esse ângulo, eu vou desenhar aqui, esse ângulo bem daqui, ó. Vou colocar de vermelho. Então, esse carinha aqui é o ângulo que localiza a joaninha. Tá? Num círculo, a gente já sabe, vamos supor, a gente sabe o raio do círculo. Então, para localizar a posição da joaninha, basta eu saber esse ângulo daqui. Tá? Chamar de θ aqui. Então, pego esse cara. Chamo isso aqui de θ. Então, o que é o θ? É o ângulo que esse vetor posição faz com um eixo de referência, por exemplo, o eixo X. Tá? Vou só tirar isso. Então, esse θ, se a joaninha estiver em cima de um círculo, basta eu conhecer esse ângulo daqui. Tá? E aí, à medida que ela vai andando, esse ângulo vai variar. Ou seja, pegar, por exemplo, aqui.
esse outro ângulo. Outra posição, e aqui vai ter um outro ângulo, mesma coisa. Mesma coisa. O ângulo é o ângulo entre o eixo de referência, que é o eixo x, até o vetor posição da partícula. Então, o outro ângulo vai ser esse ângulo aqui. Tá? E aí a variação do ângulo é essa variação que vai do ângulo final. É a mesma coisa do movimento escalar, né? Só que em vez de S, a gente vai trabalhar com ângulos. Então, isso daqui é a variação do θ, deixa eu colocar aqui, delta θ, esse ângulozão aqui é o delta θ. Tá? Vou só ver como é que eu desenho delta. Pronto. Tá? Vou colocar de vermelho, que é tudo vermelho. Ai, mano. Vou colocar tudo de vermelho aqui. Delta. Pronto. Isso daí é a variação do ângulo, ok? E aí, quando eu pegar essa variação do ângulo e dividir pelo ΔT, eu vou ter o que a gente chama de velocidade angular. Né? Então, essa velocidade angular é o delta θ sobre ΔT. Por exemplo, aqui é o deslocamento angular. Deslocamento angular é esse carinha daqui. Tá? Só tem que colocar o nome aqui. O ΔS é o deslocamento, ΔX é deslocamento no eixo X, Δθ é deslocamento angular. Então, este cara aqui é deslocamento angular e divido pelo ΔT. Deixa eu só selecionar isso aqui. Vou colocar isso daqui. ΔT. Aqui. Então, isso daqui é o que a gente chama de velocidade angular. Δθ é o deslocamento angular. ΔT é a variação do tempo. E aí, quando a gente divide o deslocamento pelo tempo, a gente tem a velocidade angular. E é esse negocinho aqui. Onde é que eu estava aqui? Ou rapidez angular. Então, tem velocidade angular e a velocidade tangencial. Aqui, ó, deixa eu colocar. Essa joaninha, por exemplo, o vetor velocidade é esse vetor verde. O vetor velocidade. A velocidade da joaninha é esse vetor verde que é tangente ao círculo. E, além disso, ela tem uma velocidade angular, tá? Que seria, por exemplo, o deslocamento dividido pelo tempo. Deslocamento do ângulo, né? Deslocamento angular. Aí, ou seja, tem velocidade angular, velocidade normal, essa que a gente está vendo em verde, aqui. Tá? E aí, por exemplo, nessa animação que eu coloquei aqui, deixa eu pegar... Aqui, ó. Quero só um filminho desse negócio aqui. Ó, aqui nesse exemplo, a gente vê que quando a rodinha da esquerda faz uma volta,
a rodinha da direita também dá uma volta. Tá? Ó, é só ver, o negocinho verde está de um lado e do outro. Aí vamos rodar esse negócio para ver. Isso aqui não dá. Vou colocar aqui a animaçãozinha. Dá para colocar outra zoninha aqui? Não. Deixa eu ver aqui. Então, nessa figura aqui da esquerda, olha, esses pontos que a gente está vendo aqui, eu vou chamar de ponto A e ponto B. Esses pontos tiveram o mesmo deslocamento angular, tanto o A quanto o B. Vou chamar de ponto A, ponto B. Quando um disco, por exemplo, um CD, ele roda nesse deslocamento angular, o deslocamento angular para as partículas A e B são os mesmos, as duas andaram o mesmo ângulo. Tá? Não pode dizer, por exemplo, que esse ângulo menor, esse negocinho verde aqui, menor, é um ângulo menor do que o outro, não pode. Tá? O ângulo aqui é o mesmo do início até o fim do movimento, tanto para A quanto para B. O deslocamento angular é o mesmo. Então, quando, por exemplo, o CD dá uma volta completa, esse ponto A vai dar a volta total e chega aqui. Quando o A fez isso, o B também vai ter dado uma volta completa. Tá? Ou seja, e no mesmo tempo. Tá? Ou seja, quando o tempo que o CD leva para dar uma volta completa, nesse tempo, tanto A quanto B vão dar uma volta completa. Então, os dois vão ter o mesmo deslocamento angular, que é uma volta completa, 360 graus, ou 2π radianos, tá? O deslocamento angular. E os tempos são iguais também. Então, a velocidade angular desse A e B são as mesmas. Só que a outra velocidade, aquela que a gente estudou, que é a velocidade tangencial, que é essa verdinha que aparece aqui na joaninha, essa velocidade não vai ser a mesma. Tá? É só observar isso numa experiência. Aqui, a joanina que está na ponta do CD, ela vai ter uma velocidade maior do que a primeira, do que essa que está mais próxima. Tá? Ou seja, o vetor velocidade vai ser aquele vetor tangente à trajetória. Deixa eu colocar aqui, vamos supor assim. Tá? Então, quanto mais afastado do centro tiver, maior a velocidade. Velocidade escalar que eu estou falando, né? Que o livro chama de rapidez. Tá? Quanto mais próximo do centro, menor a velocidade escalar. Só que as duas velocidades angulares são as mesmas. São essas que aparecem aqui. No A e no B, tá? Então, a primeira coisa é isso. Deixa eu tornar... Bom, esse RPM aqui significa rotações por minuto. Tá? Isso daqui indica a velocidade angular. Por exemplo, uma rotação por minuto. Vou colocar assim. Uma rotação por minuto. O que significa isso? Significa que em 1 minuto o corpo deu uma rotação completa. Né? Deixa eu colocar em 20. Isso daqui, RPM, é o número de rotações por minuto. Então, isso daqui
uma rotação vai ter 2π radianos. Então, eu coloco aqui 2π radianos dividido por 1 minuto. Ou seja, ela vai dar uma rotação. O que é uma rotação? É 2π dividido por 1 minuto. Tá? Então, uma RPM corresponde a uma velocidade angular de 2π por minuto, ou, se quiser usar graus, vai dar 360 graus por minuto. Tá? Então, 1 RPM é isso, uma velocidade angular de 2π por minuto, ou 360 graus por minuto. Ok? No RPM. Aqui, tá. Bom, qual é a relação entre a velocidade linear, que deixa eu ver aqui. Velocidade... a gente pode pensar nesse vetor. O vetor não vou colocar vetor no meio, só a velocidade escalar, que é o que o livro chama de rapidez. Então, qual é a relação entre a velocidade escalar, que é o módulo desse vetor verde, relação entre essa velocidade e a velocidade angular, que é o 2π, sei lá, em 1 minuto, por exemplo. Tá? Qual é a relação entre velocidade escalar e velocidade angular? A relação é essa daqui. Né, que tá aqui. Ou seja, para dois corpos com a mesma velocidade angular, que é o que o livro chama de rapidez de rotação, que a gente já pode entender como módulo de uma velocidade, né? Multiplicado pelo raio. Bom, que raio é esse? É o raio do movimento dessa joaninha aqui. Tá? Ou aqui, por exemplo... Eu acho que já até passou o vídeo. Por exemplo, aqui nessa... Nessa bola aqui, nessa rodinha da direita, quando a rodinha fizer uma volta, todos os pontos dela, a engrenagem, vão fazer uma volta também. Tá? Significa que deu uma volta no círculo. Agora, a velocidade escalar ou rapidez do movimento não é a mesma para todos os pontos. Quanto mais afastado do centro o ponto tiver, maior o espaço que ele vai percorrer. É só ver aqui, por exemplo, o espaço da borda do círculo maior é maior do que o espaço na borda dessa engrenagemzinha pequenina aqui. Tá? E aí, ou seja, como o espaço é maior, a variação do espaço é maior, a velocidade escalar ou rapidez vai aumentar também. Tá? Então, todo mundo aqui tem a mesma velocidade angular, mas tem velocidades escalares diferentes, que é o que o livro chama de rapidez. Né? Qual é a relação entre essas coisas? É essa que está aqui. A velocidade escalar que é o que o livro chama de rapidez aqui, né? Tangencial. Tangencial por quê? Porque ela é tangente à trajetória. Então, essa velocidade verde, o módulo dela está relacionado com a velocidade angular dessa forma aqui. Por que ele chama de tangencial? Porque a velocidade é sempre tangente ao movimento, é só olhar aqui. Isso no movimento circular, uniforme, que a gente está vendo por enquanto. Tá? A velocidade é sempre tangente à trajetória, e aí eles chamam de rapidez tangencial, ou velocidade escalar tangencial.
vai ser a distância até o eixo, que é esse Rzinho. Distância radial. Quem é a distância radial? É a distância, esse Rzinho aqui. É a distância da joaninha até o centro do movimento. Ou aqui é a distância, por exemplo, da borda dessa engrenagem até o centro do movimento. Essas duas velocidades estão relacionadas entre si por essa formulinha aqui. V igual a R ômega. V é a rapidez ou módulo da velocidade escalar, sendo que a velocidade escalar é tangente à trajetória, então a gente chama de velocidade tangencial, né? E esse ômega é o que a gente chama de velocidade angular, que é a variação do ângulo pela variação do tempo. Né? E ondas do trem. Isso aqui eu vou tirar a prova dessas questões aqui do livro, tá? Depois a gente vai chegar lá nos exercícios, eu vou tirar daqui. Por exemplo, isso daqui é uma pergunta do livro, se a gente colocar essas duas coisas aqui para rolarem em um plano inclinado, a pergunta é qual das duas vai chegar primeiro, né? Ou qual das duas vai rodar mais. Tá? Vamos lá. Bom, então isso é a velocidade angular. É só isso, e a relação da velocidade angular com a velocidade escalar ou rapidez do movimento. Qual é a relação? Que uma é a outra vezes o raio. V igual a ômega R. Tá? V, essa velocidade é verde, em módulo, só o módulo dela. Ômega, a velocidade angular, e R é o raio do movimento. Tá? Bom, então isso é o análogo da velocidade. Tá? Quando... deixa eu parar aqui. Quando essa joaninha aqui está fazendo uma trajetória qualquer, tá? Aí a gente pode falar na velocidade escalar. Quando ela está no movimento circular, a gente também pode falar de velocidade angular, que é o delta θ sobre delta t. Então, no lugar, para rotação, aquilo que a gente chamava de velocidade, agora a gente vai chamar de velocidade angular, ou rapidez angular. Tá? Sendo que a rapidez é o módulo da velocidade. Além disso, a rapidez não é muito conhecida nesses livros daqui da gente. Tá? Mas, quando falar em rapidez, vocês entendem que é o módulo da velocidade. Então, para estudar a rotação, a gente troca a velocidade linear por uma velocidade angular. Então, já fizemos uma correspondência. Velocidade linear com velocidade angular. Outra relação é a massa. A massa da joaninha aqui, eu vou trocar pelo quê? O que é massa no movimento de translação? Vou colocar para cá, assim. Não é esse negócio. Quando eu estou estudando o movimento de translação, eu trabalho com massa e velocidade, e aceleração também. Tá? Que são essas velocidades aqui. Quando eu passo para estudar o movimento circular, aí no lugar da velocidade escalar, eu vou falar em velocidade angular, e no lugar da massa, eu vou tem outra coisa lá que faz o papel da massa,
para a rotação. Tá? Ou seja, a gente troca a velocidade escalar pela velocidade angular, troca a massa por outra coisa. O que mede a massa? É uma inércia de translação, ou seja, quanto maior a massa, mais difícil é tirar um corpo do repouso. Tá? Então, isso é uma medida da inércia do corpo. E qual é o análogo da massa para o caso da rotação? O análogo é esse momento de inércia, né? Ou inércia rotacional. Ou seja, assim como o corpo tem inércia para um movimento linear, que é essa massa normal, quando a gente fizer um movimento circular, aí ele vai ter também uma inércia que mede a dificuldade que a gente vai ter para tirar ou colocar esse cara no movimento circular. Tá? Ou seja, mais fácil ou mais difícil. Deixa eu só colocar aqui a animação do FET. Aqui, por exemplo, se eu colocar um extintor desse aqui, ele vai tender a mexer uma alavanca ou uma gangorra. Então, a força, qual é a força? É a massa vezes a gravidade. A força sempre vai ter 50 newtons, aproximadamente, uma força de 50 newtons, tá? Próximo da superfície da Terra. Só que o efeito para a rotação aqui, desses 50 newtons, é diferente do efeito de rotação aqui. A força é a mesma, tá? A massa é a mesma. Só que esse tipo de movimento, ele não obedece mais àquelas histórias de força e massa. Tá? Ou seja, no lugar da força vai aparecer uma outra coisa, e no lugar o que eu falei? Da velocidade vai aparecer outra coisa, no lugar da massa, outra coisa. Tá? Porque a mesma massa pode ter efeitos diferentes na rotação. Por exemplo, a massa aqui é essa, e essa mesma massa aqui tem outro efeito. Aqui, a balança não tomba para um lado, como é o nome? Gangorra não tomba para um lado, mas aqui, com a mesma massa, ela vai tombar para o lado. Tá? Ou seja, eu tenho que substituir a massa por alguma coisa que meça a dificuldade ou facilidade de mover essa balança aqui, para um lado e para o outro. Tá? Não pode mais ser só a massa, porque a massa depende. A massa aqui ela tem esse efeito, mas a massa aqui tem outro efeito. Tá? Então, quem é que mede a inércia? O quão difícil é tirar esse negócio aqui do repouso? Né? Bom, o que é que a gente pode ver? Deixa eu tirar isso daqui. Tirar isso aqui. O que a gente pode ver é o seguinte, deixa eu ver só qual é a formulinha do livro lá, para não estar falando coisa que não tem. Coisa que não está aqui, né? Onde é que estava? Tá. Então, essa inércia vai depender não só da forma do corpo, tá? Mas ela vai depender também
da configuração das massas em relação a esse eixo aqui. É o eixo de rotação. Ela vai estar girando em torno desse eixo aqui. Tá? Então, essa inércia de rotação, ela depende não só da massa, mas também das dimensões do objeto. Tá? É isso que o cara chama aqui de inércia rotacional. Eu vou supor que vocês vão ler isso. Isso daqui é quando o cara, por exemplo, vai andar de bicicleta, de moto, e aí ele vê que a tendência da roda de continuar nesse movimento de rotação, mesmo que não tenha mais aplicada nenhuma força. Depois eu vou falar direitinho de força. Mas essa dificuldade de tirar um corpo do repouso ou colocar o corpo em um movimento circular é o que faz o papel da massa para a rotação, que é o que a gente chama de inércia rotacional. A dificuldade de colocar uma coisa em rotação ou tirar essa coisa de rotação. Tá? Então, isso eu vou deixar aqui para vocês lerem. Tá? E aqui, por exemplo, para que o equilibrista usa essa vara? Porque quando ele usa essa vara, ele está alterando a inércia rotacional. A dificuldade de fazer ele girar para um lado ou para o outro. Porque ele não quer girar, ele está em cima de uma corda bamba. Então, como ele não quer girar para a esquerda nem para a direita, ele usa essa barra, aumenta o momento de inércia dele, e aí fica mais difícil para girar ele para um lado ou para o outro, aqui, tipo um ponteiro de relógio. Tá? Então, esse cara, sem a vara, ele vai ter uma inércia rotacional. Quando ele segura essa vara, ele tem uma outra inércia rotacional maior, fica mais difícil colocar ele para rodar, então é mais difícil ele cair daí. Tá? Além disso, se ele pegasse a mesma vara e colocasse na vertical, ou seja, vamos supor que ele pegou uma outra vara. Vou colocar aqui. Só que agora ele mantém essa vara paralela ao corpo dele. É a mesma vara, ela tem a mesma massa, só que uma hora ela está na horizontal, outra hora ela está na vertical. Se ele colocar essa massa na vertical, a tendência, a facilidade de rotação é menor, é maior, aliás. Ou seja, fica mais fácil rodar ele, se ele tiver com essa vara aqui na vertical. Então, a inércia rotacional, ela também, depende dessas orientações. Depende basicamente da forma do corpo. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui ele dá um exemplo de um cachorrinho com perna pequena. E uma formulinha para inércia rotacional. Quando toda massa tiver a uma distância radial r, distância radial, até o eixo de rotação. Ou seja, vou supor que eu tenho um eixo de rotação, quero girar uma massa aqui. Então, esse daqui é o meu eixo de rotação. E aí eu coloco, sei lá, um barbante para girar em torno desse eixo de rotação aqui, tá? Nesse caso, nesse tipo de situação aqui, a gente pode, eu estou colocando essa informação porque eu sei que funciona. Pode pegar toda a massa, por exemplo, um bambolê aqui, e coloca ela fixada em um determinado ponto. Colocar ela fixada bem aqui, então.
Pego toda a massa do bambolê e coloco bem aqui. Tá? Bom, massa é a medida de inércia de translação. E a inércia de rotação? Ou seja, como é difícil girar essa massa em torno desse eixo de rotação aqui. Tá? Aí, essa coisa que é o momento de inércia, como é que ele chama aqui? Inércia rotacional. O momento de inércia. Tem essa formulinha aqui, ó. A gente pode calcular pelo valor da massa e a distância até o eixo de rotação. Como é que a gente faz para achar a distância até o eixo de rotação? Pego aqui o eixo de rotação, esse cara aqui. A distância até ele é isso aqui. Tá? Ele está girando, a massa está girando num plano, que é, por exemplo, uma folha de papel, que é cortado desse eixo de rotação. Tá? Então, nesse caso específico, que tem uma massa M a uma determinada distância R do eixo de rotação, então a inércia rotacional desse negócio é mr ao quadrado. Tá? Massa vezes R, o que é o R? É a distância até o eixo de rotação. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Qual é a distância até o eixo de rotação? Qual é o eixo em torno do qual essa gangorra está girando, está rodando? O eixo é esse cara aqui, ó. Tá? Vamos pegar a distância da massa até o eixo. É esse vetorzinho aqui, ó. Tá? Deixa eu ver aqui. Distância. Tá. Então, nas situações onde a gente pode diminuir, substituir esse extintor por um pontozinho, colocar só um ponto com a massa dele, bem aqui, tá? Então, esse negócio vai apresentar uma inércia de rotação, que é a massa, 5 kg, vezes a distância ao quadrado. Distância de onde até onde? Distância da massa até o eixo de rotação. Então, a distância aqui seria essa daqui. Deixa eu ver se eu coloquei a figura aqui nesse negócio. Não. Aqui dá para ver melhor. Inércia rotacional da joaninha. É a massa dela vezes o R ao quadrado. O que é R? É a distância até o eixo em torno do qual ela está girando. Né? Distância seria o raio desse círculo. E aí ela está girando em torno do eixo de rotação. Qual é o eixo de rotação? É uma linha perpendicular a esse desenho. Então, eu coloco uma linha perpendicular a isso e passando pelo centro de rotação. Ou seja, a joaninha vai girar em torno de um eixozinho aqui que passa pelo centro da circunferência. Tá? E que é perpendicular a esse plano aqui. Ok? Então, quando eu pego a massa e multiplico por essa distância, a gente tem o momento de inércia, uma distância ao quadrado. Tá? mr ao quadrado. Tá? E isso funciona quando nas situações nas quais a gente pode considerar, por exemplo, essa joaninha como uma massa pontual. Ou pego o extintor de incêndio e coloco ele como uma massa pontual. Qual é a inércia rotacional? Desprezando aqui a barra da gangorra. É a massa vezes essa distânciazinha. Tá? Distânciazinha ao quadrado, mr ao quadrado. Aí dá essa inércia rotacional. mr ao quadrado. Tá?
Então, isso aqui é a inércia rotacional, é a quantidade que vai fazer o papel de massa, só que para rotação. Tá? Então, a inércia rotacional faz o papel de massa, só que para rotações. Quando a gente pode colocar uma partícula no lugar dessa massa, uma partícula pontual, então a inércia desse conjunto é a massa da partícula vezes a distância ao quadrado até o eixo de rotação. Tá? De onde vem isso? Vem de um cálculo que a gente vê em física, mas não precisa vir aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, por exemplo, tem os momentos de inércia dessas circunferências aqui, ó, desses negocinhos aqui, tá? Ó. Aqui, por exemplo, eu pego um aro e faço ele girar. Não, primeiro pegar esse pêndulo simples. Pêndulo simples, ele vai estar girando em torno desse eixo aqui. Tá? Pode até não fazer uma volta completa, mas ele está girando, né, em torno desse eixo que sai da folha de papel, ou sai da tela do computador ou do celular. Tá? Esse eixozinho aqui. Então, eu pego a massa e multiplico pela distância até o raio, até o eixo ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, eu pego toda a massa, eu posso substituir isso por uma única partícula, bem que eu ainda não falei sobre isso. Tá? Então, aqui seria um momento de inércia para gerar essa roda assim, da forma do meio. Tá? Qual é a inércia rotacional? É a massa dessa casca vezes o R ao quadrado. Agora, se eu pegar a mesma configuração, o mesmo anel lá, só que agora, em vez de eu usar esse eixo de rotação saindo da tela, ou entrando na tela, eu vou colocar o meu eixo de rotação bem aqui onde está. Esse daqui é o meu novo eixo de rotação. E agora a roda vai girar em torno desse eixo de rotação. Okay? Aí, nesse caso, o que acontece com o momento de inércia? Cai pela metade. Ó. Em vez de eu girar ela como no meio, eu giro ela como nessa configuração da direita. Então, o que a gente vê? A massa é a mesma, a configuração é a mesma, mas quando eu mudei o eixo de rotação, aí eu mudo o momento de inércia também. Tá? Tem que tomar cuidado aqui para não pular muito que o livro está dentro. Né? Ok? Essas formulinhas têm tabeladas. Quando não tem tabelada, tem que pedir para um físico fazer, mas elas não são muito complicadas, não. Tá? Aqui tem os momentos de inércia, por exemplo, da vareta em torno de uma extremidade, então o lápis vai balançar em torno desse eixo aqui, deixa eu colocar aqui, eixo de rotação. Esse eixo de rotação nessa figura, ele está saindo do papel. Ok? Então, esse eixo vermelho está saindo da tela, saindo do papel. E aí, essa vareta vai ter um momento de inércia. Se eu pegar a mesma vareta e tentar rodar dessa maneira, do meio aqui, eu vou ver que vai ficar mais fácil ou mais difícil fazer. Vai ser diferente. Por quê? Porque muda os valores dos R's aqui.
Tá? Divido o corpo em infinitos pedacinhos. Qual é o momento de inércia de cada uma dessas massinhas? É m rzinho ao quadrado. Tá? Bom, eu não vou fazer essas contas, mas aqui tem alguns dos momentos de inércia que a gente conhece. Tá? Que medem se é fácil ou difícil colocar um corpo em rotação ou tirar o corpo de um estado de rotação. Isso é representado pelo momento de inércia. Tá? Se alguém tiver dúvida, pergunte. Aqui um outro exemplo. Não façam isso em casa. Então, que é tentar ver qual das duas situações é mais fácil de acontecer. Se é da esquerda ou da direita. O cara segurar um martelo, por exemplo. Bom, o martelo tem a mesma massa nas duas situações aqui. A gravidade é a mesma, só que muda a configuração do momento de inércia. Ou seja, como essas massas estão distribuídas no espaço. Na situação da esquerda, tem mais massa perto do dedo do cara. Na situação da direita, essa massa grandona está afastada do dedo do cara. Então, as configurações das massas são diferentes, então os momentos de inércia são diferentes também. Ok? Deixa eu ver aqui. A mesma coisa aqui. Bom, então nós já vimos velocidade angular, que é o análogo da velocidade escalar, momento de inércia, ou inércia rotacional, que é o análogo da massa comum para translação, e qual é o análogo da força para a rotação? O que faz uma força? Ela tira um corpo do estado de repouso dela, ou do estado de movimento retilíneo e força. Tá? Então, tem a força. Aqui, por exemplo, seria a força desses extintores, ela está sempre para baixo, que é a força gravitacional. Então, a força é a mesma. A gente já viu que a gente troca massa por momento de inércia, velocidade por velocidade angular, e o que faz o papel da força para esse movimento? Por que os efeitos de força são diferentes? Né? Aqui ainda deu uma diminuidinha aqui. Deixa eu ver. Tá, deixa assim. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, as forças são as mesmas, tanto aqui quanto aqui, só que os efeitos para a rotação são diferentes. Ou seja, aqui não roda muito a gangorra e aqui roda muito a gangorra. Tá? Então, o efeito para a rotação é diferente daqui para cá. O que difere daqui para cá? O que difere a situação daqui para cá? É a massa? Não, porque a massa é a mesma. Gravidade é a mesma. O que difere é essa distância até o eixo de rotação. Ou seja, quanto maior a distância, maior é colocar esse negócio para rodar. Mais fácil é colocar esse negócio para rodar. Por exemplo, aqui, ó. Isso aqui não é muito fácil rodar, mas isso aqui é mais fácil rodar. Isso aqui é a explicação do porquê
as maçanetas estão na porta do jeito que ficam. Tá? Por que o cara não coloca uma maçaneta em cima, no meio da porta? É por esse motivo aqui, porque se a gente colocar em cima, o efeito para a rotação vai ser menor no meio da porta. Como a gente quer o maior efeito de rotação, a gente tem que colocar ele, a força aplicada, a uma distância maior do eixo. Tá? É só olhar para cá. Aqui roda pouquinho, aqui roda muito. Então, o momento de inércia daqui é maior, aliás, menor. Não, peraí, eu estou falando de... Estou confundindo. O torque, não é isso que a gente está fazendo aqui. Então, a força é a mesma, mas o efeito para a rotação é diferente daqui para cá. Vou colocar aqui, ó. Esses dois extintores, eles têm efeitos diferentes para a rotação. Eles têm a mesma massa, a mesma gravidade, mas o efeito dele na rotação é diferente. Tá? Qual é o análogo desse negócio aqui? O análogo disso aqui que a gente está vendo é dizer, olha, a régua estava em repouso. Ok. Quando eu apliquei uma força lá, a régua saiu do repouso. Tá? Além disso, se eu colocar essa massa próxima daqui do centro, ou lá distante do centro de rotação, os efeitos são diferentes. Tá? Então, não basta só a força, tem que ter a força, mas também essa distância até o eixo de rotação tem que ser importante, porque ela importa, a gente está vendo aqui a simulação disso. Né? Aqui tem um efeito, aqui tem outro efeito. Então, qual é o efeito da força na rotação? Bom, não é só força, tem a distância até esse eixo daqui, esse eixo de rotação, esse efeito da força com essa distância é o que a gente chama de torque. Então, para tirar uma massa do repouso, eu uso uma força. Se a massa está em repouso aqui, eu só posso tirá-la daí se ela estiver... se a massa está em repouso, eu posso tirá-la de lá do repouso usando uma força. Se essa gangorra está parada, eu posso tirá-la do repouso ou não, porque agora não precisa mais só a força. A gente tem que ter a força e onde eu apliquei essa força. Tá? Qual é o ponto onde eu apliquei essa força? Tá? Bom, aí o que faz o análogo da força, que é para tirar essa gangorra aqui do estado de parado, né? Ela está parada. O que vai fazer ela sair desse estado é o que a gente chama de torque, que é isso aqui. Tá? Então, o que é torque? É o análogo da força para a rotação. A força tira um objeto do repouso para fazer ele transladar por aí. Então, a força faz isso. Tá? O torque faz a rotação. Tá? Então, o torque é o análogo da força. Qual é a formulinha do torque? Como é que eu vou saber? Aqui, por exemplo, ó, quando eu penduro aquele prumo de construção, né, na ponta de uma régua, eu vou ver que é mais fácil a régua começar a girar quando essa massa estiver aqui na pontinha. Tá? Ou seja, o efeito dessa força para a rotação vai ser maior se essa massa aqui estiver na pontinha da régua. Aí é mais fácil para essa força, peso, fazer a régua girar.
Quanto mais afastada ela estiver, maior o torque. Tá? Aqui é a mesma coisa. Deixa eu colocar aqui na simulação. Pronto, aqui a gente tem duas forças diferentes, com duas distâncias diferentes, então tem dois efeitos de rotação diferentes. Então, por exemplo, lá na prova de vocês, se tivesse negócio parado, em repouso, e aí a pergunta, essa massa aqui de 10 quilogramas, ela consegue fazer a régua girar ou não? A resposta é depende. Depende do ponto onde eu vou aplicar essa massa, essa força-peso. Tá? Dependendo do ponto onde eu colocar a força, o efeito para a rotação vai ser maior ou menor. Tá? Que é, por exemplo, o caso da maçaneta. Por que coloco a maçaneta na extremidade da porta? Porque ali o efeito da minha força vai ser maior. É como se eu tivesse, por exemplo, assim, como é que é mais fácil para eu rodar essa porta? Fazer uma força de 50 aqui, ou fazer uma força de 50 aqui. O efeito é diferente, tá? Ou seja, não precisa mais só da massa, precisa da massa e do ponto de aplicação. Essa quantidade da dificuldade ou facilidade de colocar uma coisa para rodar é chamada de momento de inércia. E o torque é o que faz o papel da força para a rotação. Tá? Que é essa formulinha aqui. Ó. O torque é... O que a gente chama de braço? É a distância até o ponto, até o eixo de rotação. Então, aqui, por exemplo, qual é o braço desse negócio? Seria a distância do centro até a joaninha. Então, daria... isso se tivesse, deixa eu colocar aqui, aplicado uma força. Eu nem vou complicar isso aqui. Dá para fazer um monte de coisa aqui, mas eu não vou colocar. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, a coisa que mede esse análogo da força é o torque, que é dado pelo produto da força pelo braço da alavanca. O braço da alavanca é a distância entre o eixo de rotação e a partícula. Então, por exemplo, aqui, qual é o eixo de rotação, qual é o braço da alavanca? Isso dá para colocar aqui. É só medir aqui, ó, em cima desse negócio, mede esse Rzinho, pego esse Rzinho e faço o quê? Multiplico pela massa. Aliás, pego a Rzinho e multiplico pela força, né? Eu estou calculando o torque. Se fosse a massa, seria o momento de inércia. Tá? Então, momento de inércia faz o papel da massa, velocidade angular faz o papel de velocidade, torque faz o papel de força, e o torque é essa distância vezes a força. Que distância? É essa daqui até aqui, vezes a força. Tem um detalhezinho que eu ainda vou falar, mas não é tão simples como está aqui. Tá? Mas, de uma forma geral, acho que assim, para o nível de vocês, vai ficar sempre poder usar essa formulinha aqui. Braço, por exemplo, para esses dois garotinhos aqui. Quais são os braços das alavancas? Um braço é 3 metros, coloquei aqui.
Um braço da alavanca deixa eu ver aqui, só que ele usa um braço é 3 metros, o outro braço é 1,5. Uma força é 250 e a outra força é 500. Tá? Para onde é que esse negócio vai girar? Tá? Vai girar no sentido horário ou anti-horário? É só calcular os dois torques. Quais são as forças que estão envolvidas? 250 newtons e 500 newtons. A força dobrou. Pode dizer que o torque de um é o dobro do outro? Não pode, porque a distância, quer dizer, a não ser que dê certo as contínuas. Qual é o torque dessa força de 50? Torque é R vezes a força, que é 250. Então, aqui o torque, eu vou chamar de T, este torque aqui, ele é a força vezes o braço da alavanca, que é 3. Então, vai dar 750. Né? Aqui, qual é o torque dessa força? O torque é 500 vezes o braço da alavanca, que é 1,5. Ok? Bom, do lado esquerdo vai dar 750, do lado direito vai dar 750 também. Então, o que a gente conclui? Esses dois torques aqui são iguais. As massas não são iguais, as distâncias até o eixo de rotação também não são iguais, mas os torques são iguais. Tá? Sendo que o torque do garotinho verde tende a fazer esse negócio gerar no sentido horário. O torque da garotinha com blusa cor-de-rosa tende a fazer essa alavanca gerar no sentido anti-horário. Então, um torque é para o sentido horário, o outro torque é no sentido anti-horário. Aí é a mesma coisa de pegar, por exemplo, duas forças em sentidos contrários. Né? Então, assim como aqui pode ter uma resultante nula, aqui também pode ter uma resultante nula. Nessa figurinha, pode ter uma resultante nula, só que é o torque agora. Tá? Então, torque resultante é nulo. Por quê? Porque eu achei o primeiro torque, achei o segundo, um é igual ao outro, então o torque resultante é a soma dos dois termos, só que um termo, que é esse torque daqui da garotinha, vai no sentido anti-horário, vai tender a rodar no sentido anti-horário, e o do garotinho vai tender a fazer girar no sentido horário. Então, é como se as tendências de movimento fossem diferentes, que é o análogo a essas duas forças aqui sendo aplicadas em direções diferentes, em sentidos diferentes. Tá? Essas duas forças podem se anular e esses dois torques também podem se anular. Então, nessa situação específica que a gente está vendo, o torque total, um aponta no sentido horário, o outro vai para o sentido anti-horário, os dois têm o mesmo módulo, só que apontando em sentidos diferentes, então o torque total é zero. Ou seja, se essa balança estava em equilíbrio, ela vai continuar em equilíbrio. Né? Porque o torque total é zero aqui. Então, aqui está. Torque.
Isso aqui a gente vê que de vez em quando cai um daquele negócio de pular amarrado numa corda, né? Bom, se esse balanço aqui da garotinha estiver girando... Ai, caramba, eu nem tinha visto o resto. Um torque aqui, esse torque do garotinho, é só a força dele, tá? Vezes essa distância. Então, vou chamar de F1 e D1. Vou colocar distância D1. Distância da força até o centro, o eixo de rotação. Então, isso daqui, vou chamar de Rzinho, R1. Isso daqui seria a força 1. Tá? Bom, então esse torque daqui do garotinho é F1, R1. Tá? Da garotinha aqui, qual é o torque? Bom, o torque do garotinho, antes disso, o torque do garotinho verde tende a fazer uma rotação no sentido horário. O torque dessa garotinha tende a fazer uma rotação em sentido anti-horário. Rotação dessa barrinha cor-de-rosa aqui. Tá? Então, a gente pode considerar que um torque é positivo, outro torque é negativo. Para que esse negócio aqui esteja em repouso, é preciso que o torque da garotinha seja igual ao torque em cima do garotinho. Tá? Ok, deixa eu ver aqui. Esse exemplo aqui você já conhece, né? Porque cai no vestibular, quando o cara vai tirar uma porca de um parafuso de carro. Então, nessas três situações aqui, as forças, vamos supor que as forças são as mesmas. Tá? Nesses três casos. Então, o que vai definir é a distância até o eixo de rotação. Tá? Então, vamos pegar aqui o caso do meio como sendo o caso padrão. Então, esse daqui é... Qual é o torque daqui? É o módulo dessa força vezes a distância aqui, que é o braço da alavanca. Distância da mão até o eixo de rotação. Tá? E aqui na direita, a gente continua com a mesma força, a mesma distância até o eixo de rotação. Tá? E aí, quando é que vai ter o maior torque? É na situação do meio. Aliás, é nessa situação da direita aqui. Tá? Por quê? Porque aqui a distância até o eixo de rotação é maior do que nos dois casos. Então, como a distância até o eixo é maior, o torque dessa situação aqui da direita é maior. Certo? E nesses dois exemplos aqui da esquerda, em qual situação o torque é maior? Né? Se é na situação da direita ou da esquerda, dentro desse quadradinho aí. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, como é que a gente o que entra no torque aqui? Isso aqui, né? Deixa eu colocar a fórmula lá. Aqui. Braço da alavanca e a força.
braço da alavanca, a gente pode pensar que a distância até o eixo de rotação até o ponto de aplicação da força. Só que, além disso, tem outra coisa importante, é como essa força é aplicada. Porque aqui, nessa situação, por exemplo, as forças são as mesmas. As distâncias são as mesmas. Né? Distância do eixo de rotação até a mãozinha. As distâncias são as mesmas e as forças são as mesmas em módulo. Na verdade, elas não são iguais, porque uma está para cima e a outra está inclinada. Né? Então, eu não posso pegar só a distância e multiplicar pela força. Porque se fosse módulo, estou falando, né? Não posso só pegar esse negocinho aqui. Multiplicar essa força em módulo pela distância. Não é só isso. Além disso, tem a direção da força, tá? Que é aquela história do braço da alavanca. O que é a definição mais completa, mais correta do braço da alavanca? É a distância dessa linha de ação da força. Então, além do ponto de aplicação, tem outra coisa que é a direção da linha de aplicação da força. Qual é a linha de aplicação dessa força aqui? Essa daqui, ó. A força, ela fica em cima dessa linha de ação. Aqui na outra situação, qual é a linha de ação? É essa que está bem aqui, ó. Ok? Então, os pontos de aplicação são os mesmos, os módulos das forças são os mesmos, só que os torques não são os mesmos. Tá? Por quê? Por causa dessas linhas de ação, que são diferentes aqui, na esquerda e na direita. Tá? E aí, como é que a gente faz para colocar essa informação lá dentro da equaçãozinha do torque? O braço da alavanca, distância, fica sendo a distância entre o eixo de rotação e essa linha de ação da força. Aí, se eu medir aqui, por exemplo, na direita, qual é o braço da alavanca? É isso aqui, ó. Distância entre o ponto de aplicação e a linha de ação da força. Só para lembrar, como é que a gente acha a distância de um ponto a uma linha? Deixa eu salvar isso aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Qual é a distância entre um pontinho, vou pegar um ponto qualquer aqui, distância entre esse ponto e uma determinada reta. Como é que a gente faz para achar essa distância? Traço uma perpendicular aqui, ó. Então, quando eu faço isso, esse carinha aqui, que é perpendicular ao eixo de rotação, esse daqui é o nosso braço da alavanca, ou a distância do ponto até essa linha de ação. Então, deixa eu colocar aqui. Distância do ponto. De rotação. Distância do ponto até o eixo de rotação. Qual é a propriedade disso? É que essa distância é perpendicular até o eixo. Ela é perpendicular ao eixo. Né?
Tá? A distância ela é perpendicular a essa reta. Tá? Então, isso daqui é o que é o nosso braço da alavanca. É a distância entre o ponto e a linha de ação. Não é entre a distância entre o ponto e o ponto de aplicação. Por exemplo, se eu colocar aqui, vamos supor, vou colocar um ponto de aplicação de uma força bem aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Tá? Qual é a distância entre esse ponto e esse eixo de rotação? Essa distância é zero. Então, a distância é zero, o braço da alavanca é zero e o torque é zero. Ou seja, se eu tentar rodar alguma coisa aplicando uma força bem aqui no eixo de rotação, o efeito é zero, porque a distância entre o ponto de aplicação, a distância entre o ponto e a linha é zero. Então, essa distância é zero. É o braço da alavanca. Como esse braço é zero, então o torque vai ser zero. Ou seja, não tem efeito para rotação. Se eu pegar, por exemplo... Bom, eu acho que é basicamente isso. A distância do ponto até o eixo de rotação. Tá? Que é o que a gente chama de braço da alavanca. Se eu vier para cá, a linha de ação da força da direita e da esquerda são diferentes. Como é que eu acho a distância entre o ponto de rotação, o eixo de rotação, e a linha de aplicação? A linha de aplicação está aqui no primeiro, linha de aplicação está aqui no segundo. Qual é o eixo de rotação? Esse, ou seja, essa chave vai rodar em torno desse ponto aqui, né? A chave vai rodar. Professor? Oi, pode falar. É por isso que quando a pessoa vai fazer o motor e precisa daquele torquímetro, alguma coisa assim, né? Que é justamente por causa dessas forças que às vezes a mão da gente pode não dar igual, que nem o senhor está explicando aí, né? Aí usa o torquímetro que todos os parafusos saem com a mesma bitola de peso, né? Porque varia muito daqui da posição que a pessoa coloca aqui, né? Varia tanto na posição isso. quanto... Legal isso aí. Então, quando essa ação, a linha de ação, tem a ver com essa distância do ponto, do eixo de rotação, até essa linha de ação. A distância aqui na esquerda é menor do que a distância na direita. Por quê? Basta eu olhar aqui para esse triângulozinho. Vou pegar o triângulozinho. Como é que a gente pode provar que as distâncias são menores ou maiores? Se eu pegar esse triângulozinho aqui, ó, quem é o lado maior de um triângulo? É o triângulo retângulo. Por quê? Porque o ângulo tem que ser 90 entre o eixo de rotação e a linha de aplicação da força. A distância é 90 graus. Tá? Qual é o lado maior do triângulo? A hipotenusa. Sempre no triângulo retângulo, a hipotenusa é o maior lado. Tá? Então, aqui qual é o maior lado? É esse daqui. Então, só que aqui nessa figura da esquerda, essa hipotenusa não é a distância entre o eixo de rotação e a linha de aplicação da força. Não é. Por quê? Porque a distância tem que ser perpendicular. Tá? Então, esse braço da alavanca, aqui, ó, nessa figurinha, o braço da alavanca é um cateto. Porque ele tem que ser perpendicular à linha de ação. Nessa outra figura, o braço da alavanca é a hipotenusa. Então, como ele é a hipotenusa na direita, ele é maior. Por quê? Porque a hipotenusa é sempre maior num triângulo. Tá? Ou seja, quando for tirar um pneu de uma moto e quebre lá no meio da estrada,
tem que lembrar disso aqui, né? Não basta o tamanho da chave. Tem que ver também a linha de aplicação da força. Tá? Por exemplo, se o cara aumentou aqui a linha de ação. Por quê? Porque o eixo a linha de aplicação da força está aqui. Isso aqui já é perpendicular. Então, como já é perpendicular, essa distância já é o braço da alavanca. Tá? Mas se o cara aumenta essa chave, coloca um cano, né? Eles colocam os motoristas de caminhão já vem com um cano lá, já tem que está sempre com esse cano. Se o cara troca essa linha de ação de força, coloca uma linha de ação de força, por exemplo, assim, ele nunca vai rodar, porque a distância entre essa linha de aplicação e o eixo é zero. Tá? O eixo de rotação está bem aqui. Ó. Então, se o cara puxar esse negócio para cá, assim, de colocar, se ele puxar para cá, a distância, o braço da alavanca é zero, e aí não vai ter rotação. Tá? Se ele colocar um cano, mas puxar assim, essa distância aqui é muito pequena. O braço da alavanca aqui, ó, é muito pequeno. Como é que a gente faz o braço da alavanca? É perpendicular à linha de aplicação da força. Então, para essa situação que eu estou colocando aqui, ó, o braço da alavanca é esse carinha aqui, que é muito pequenininho, né? Então, não adianta colocar um canão e puxar como essa setinha aqui, porque o efeito para a rotação vai ser pequeno. Tá? Então, tem que ter cuidado com isso. O braço da alavanca. Né? Tirei esse negócio aqui da figura, mas deixa eu colocar. Ali, tá, deixa ela ajustada. Bom, pausa para teste. São 13h50. Eu vou dar uma pausa aqui agora para a gente voltar 4 horas, tá? Aí vai, e agora tem outra. Aliás, eu acho que isso nem entra, né? Centro de massa, deixa eu ver aqui. Centro de massa e centro de gravidade não entra, não. Torque e momento angular, deixa eu ver aqui. Centro de massa.